Compramos assim, né? Trouxemos para cá, né? Não pagamos ainda. Nós vamos ter a conferência. Então, na nossa conferência vai ter um hamburgão nosso aqui, né? Personalizado, ok? Um hamburgão, um hot dog. Então, já vai estar aí para outros eventos, para outras finalidades, tá bom? Então, eu vou precisar de gente para a gente fazer. O que eu vejo? Que nossa casa tem chegado bastante gente. E a gente percebe que algumas pessoas querem trabalhar, né? Às vezes não quer trabalhar naquilo que a gente precisa, mas quer trabalhar. Então, hoje, nesse momento, nós vamos precisar de pessoas para ajudar na recepção, na hora que acabar o culto, organizar que o culto, no primeiro culto da manhã, está tudo organizadinho. E vamos também precisar dessa equipe para cantina. Então, se você tem disponibilidade, você já traz teu filho, já fica por aqui, uma forma de intercessão. Nós fizemos isso, eu e minha esposa, durante muito tempo. E se você pode, nos procure que nós vamos organizar isso. Agora diminuiu, mas você viu que agora há pouco estava lá o som do Kids ali. Na verdade, o nosso desejo é o Senhor preparar aqui nas imediações, aqui do lado de preferência, um espaço para a gente poder enviar o Kids para lá, poder montar essa estrutura de cantina para lá, mas isso é tudo no seu tempo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos, agradeça a Deus por esse dia, agradeça a Ele por essa semana que está começando, agradeça a Ele pela vida, pela saúde, agradeça a Ele pela roupa que você está vestindo, agradeça a Ele porque é bem provável que a comida que você vai comer no almoço, Ele já proveu. Agradeça a Ele porque você tem um lugar para repousar, para descansar, para se proteger. Obrigado. Agradeça a Ele pelo trabalho, pela família, pelos amigos. Agradeça a Ele porque um dia Ele te alcançou com o seu amor, com a sua graça, com o seu espírito. Agradeça a Ele porque você está aqui. Obrigado, Jesus, obrigado. Tu és a nossa melhor escolha, Pai. Tu és a nossa melhor escolha, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor nos ajudou a te escolher, e que assim a gente faça todos os dias das nossas vidas. Que todo dia eu te escolha, que todo dia eu diga não para mim, não para as coisas, e sim para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco e ministra aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Está sentado no trono. Adore a Ele, querido. Seja o gaste ainda mais um tempo. louvor, Se você quiser erguer as mãos aos céus e adorar, olhe para Ele. Veja a sua glória. Contemple o seu trono, a sua Mergulho grandeza, em a teu sua majestade. rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar teu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar teu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, como o pastor Reinaldo disse, esse primeiro domingo do mês é um domingo de adoração. Amém? E eu vou falar um pouquinho sobre adoração aqui hoje pela manhã, ok? Nós entendemos que adoração é uma escolha. Adoração é uma escolha. Quando, para eu adorar, eu preciso fazer uma escolha. A forma como eu faço as escolhas e organizo a minha vida é o que identifica se eu sou um adorador ou não. Por aquilo que eu adoro, é aquilo que eu escolho, é aquilo que eu amo, e é aquilo que eu adoro. Existe uma expressão que ela não existe na Bíblia, a expressão completa,
mas ela é muito falada e é uma verdade. É a expressão chamada livre-arbítrio. Você pode pesquisar, não tem essa expressão na Bíblia, assim como não tem a expressão Santíssima Trindade. É uma expressão que a gente usa para falar a respeito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas ela não está escrita em si. Assim como o livre-arbítrio. Quem aqui já ouviu falar sobre o livre-arbítrio? Acredito que todos. Todo mundo entende que o ser humano, quando foi feito por Deus, foi feito com uma capacidade de escolher. Não é um assunto simples. Se formos aprofundar aqui na questão teológica, é um assunto que dá muito pano para manga entre os calvinistas e os arminianos, entre até que ponto vai a liberdade de escolha do homem, sendo Deus soberano. Mas não é nessa direção que eu quero ir. Eu quero dizer daquilo que eu entendo. Eu entendo que Deus nos criou com um livre-arbítrio. Você, para estar aqui hoje, você escolheu estar aqui. Se você é casado, pelo menos um dos dois escolheu. Talvez a escolha de outro te influenciou, e isso é muito bom também, mas o importante mesmo é que seja a sua escolha. Então, adoração, querido, é uma escolha. Adoração é uma consciência. O adorador tem uma consciência de adorador. E o nosso papel aqui como ministros, como facilitadores, o papel das canções, das mensagens é gerar uma consciência. Então você quer ver? Eu vou fazer isso agora. Nós vamos fazer isso agora juntos. Você vai abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, e você vai orar assim: Senhor, eu escolhi estar aqui nessa manhã. Eu escolhi estar aqui. Eu desejo estar aqui. A minha escolha nessa manhã, entre tantas outras escolhas, é parar tudo e estar diante do Senhor, estar diante do seu trono, estar diante da tua beleza, da tua majestade, da tua soberania. A minha escolha entre não fazer nada ou fazer qualquer outra coisa é dedicar um tempo de adoração ao Senhor. Eu estou aqui de forma racional, eu estou aqui de forma consciente, dizendo ao meu corpo, dizendo às minhas emoções, dizendo à minha própria racionalidade, que eu me rendo ao Senhor, eu me rendo a quem Tu és, e eu sou grato por tudo que és e tem feito na minha vida. Nós estamos aqui, Pai, porque nós Te desejamos, nós Te queremos, nós Te amamos, nós Te reverenciamos, nós Te amamos como Deus e Te tememos como Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Rei, exaltado, engrandecido é o Senhor. Adore a Ele, querido. Vai trabalhando uma consciência de adoração, vai se deixando ser guiado por Ele, por uma consciência de um adorador. Sim. Mas eu escolho Deus. Sim. Eu escolho ser amigo de Sim, Jesus. Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Sim, já meu morri Rei. pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Sim, meu Rei. Mas eu escolho Deus. Santo é o Senhor, Eu Jesus. escolho ser amigo de Santo Deus. é o Senhor. Santo é eu o escolho Senhor. Cristo todo dia. Eu já Sim. morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu não sei, a Helena falou aqui sobre assistir o café. O pastor Luiz Hermínio tem falado uma coisa. Ele tem dito assim, a Bíblia diz, né? Diga ao fraco, eu sou forte. O que significa isso, né? Dizer ao fraco, eu sou forte. É como dizer ao contrário daquilo que no momento a pessoa é ou está. Sabe o que é isso? É entender que a palavra de Deus, e ela pode ser tanto escrita como cantada, ela tem um poder de me gerar uma consciência, uma convicção, que é poderosa para mudar a minha realidade. Então diga ao fraco, eu sou forte.
Como o próprio apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, então eu sou forte. Então, queridos, a ação de Deus precisa ser no seu interior. Você não pode se tornar uma pessoa viciada na pregação de alguém, numa canção de alguém. A pregação que um dia você ouviu, a canção que um dia você ouviu, precisa gerar uma consciência dentro de você, que você vai alimentando essa consciência por mensagens, por canções, pela leitura da palavra, uma consciência de quem Ele é e de quem nós somos nele. Está dando para entender? Por que existiu, por que surgiu no nosso meio as canções? Claro que para adorar o Senhor. Os salmos, por exemplo, eles eram cantados para facilitar a memorização, para gerar uma consciência. A verdade é que depois que eu me converto a Cristo, tenho acesso à Escritura, às canções, começa a se trabalhar uma nova consciência. Mas até então, que tipo de consciência que foi gerado em mim? Que tipo de consciência que eu tenho? Então, a partir do momento em que eu tive acesso à palavra, as canções baseadas na palavra, foi começado a gerar uma nova consciência. E toda vez que essa consciência do velho homem, da velha natureza, querer te boicotar, diga para essa velha consciência qual é a consciência que você tem em Cristo, qual que é a mente de Cristo. Então diga para ela, pregue para você mesmo, lidere você mesmo, e assim, não deixe que aquela vozinha, aquela consciência do velho homem, te leve a fazer escolhas que não adore o Senhor, mas que a consciência do novo homem, da nova mulher em Deus, te leve a fazer as escolhas que adore o Senhor. O meu objetivo aqui essa manhã é você entender que a vida cristã é elementarmente prática. Não queira, não digo espiritualizar, porque as coisas são espirituais, mas eu não queira mistificar as coisas. É muito simples. Eu sou um adorador. Quais são as minhas escolhas logo nas primeiras horas do dia? O que eu escolho fazer? A quem eu decido dirigir as minhas primeiras palavras? A quem eu decido dedicar os primeiros minutos do meu dia? São as minhas escolhas. Aquilo que é importante para mim é prioridade na minha vida. E aqui em Gênesis 2, nós vamos ler o versículo 8 e 9, diz assim, coloca lá para mim por favor, deu problema aí? Então vamos aqui mesmo, Gênesis 2, versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Plantou o Senhor um jardim e colocou o homem que ele havia formado. Versículo 9. Do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores. Antes de entrar na ideia do texto, eu quero te provocar a ler a Bíblia com criatividade. Imagina essa cena, irmão. Imagina Deus trazendo o homem para o jardim, colocando o homem no jardim e dizendo assim: do solo faça brotar todo tipo de árvore. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar por uma palavra de Deus, do nada, assim como Ele fez todas as coisas a não ser o homem, do nada Ele trazer a existência por sua palavra, como o pastor Reinaldo pregou aqui, Ele traz a existência as coisas pela sua palavra, haja luz e houve luz. Então quando Ele falou, vai e pega uma moeda na boca do peixe, quando Ele falou, a moeda foi implantada na boca do peixe, porque Ele faz tudo pela sua palavra. Quando Deus fala, Ele faz, porque Ele é juiz, então Ele não fala, Ele sentencia, Ele dá sentenças. E é por isso que nós que somos os seus filhos e somos semelhantes a Ele, não podemos jogar conversa fora.
porque a palavra ela não pode perder o seu valor. Você tem que falar aquilo que realmente deve ser dito, se edifica, né? Se for jogar conversa fora, não fale. Sabe, as pessoas que falam só porque quer falar alguma coisa. Diz que tem muita gente falando muita coisa, mas poucos tendo algo a dizer. Então imagina essa cena, Deus falando assim: Deus fez brotar do solo. Então, vindo das raízes, obviamente, e do solo, brotando árvores. Então, aquele jardim que a princípio não era ainda um bosque, agora não é só um jardim, é também um bosque, um pomar, com árvores que faziam sombra, com árvores que produziam fruto. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Você se lembra quando a Bíblia fala da queda do homem e da mulher? A Bíblia fala por que Eva aceitou a proposta da serpente para comer o fruto. Quem se lembra? Vamos ali, vamos dar uma olhada. Gênesis 3. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho aqui daqui a pouco. Gênesis 3, versículo 6. Preste bem atenção. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou do fruto e também comeu ao seu marido. Vamos ser honestos, vamos identificar quem nós somos. Meu pastor fala que a gente não peca quando tem vontade, a gente peca quando tem uma desculpa, porque vontade a gente tem sempre, a desculpa não é sempre que a gente tem. Quando que Adão comeu do fruto? Quando ele teve vontade, quando ele teve uma desculpa? Ele teve uma desculpa, ele falou assim: a mulher que o Senhor me deu, me fez comer do fruto. E a Eva usou como desculpa quem? A serpente. A serpente mandou eu comer, eu comi. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente fica com dó da Eva, né? A gente fala assim: meu Deus, ela passeando pelo jardim, e viu aquele fruto tão bonito, e aquele fruto dava vontade de comer. A gente olha para a Bíblia num caráter humanista, num caráter tendo dó do homem, entendendo. Nós olhamos para a Bíblia e é claro, nós somos humanos, mas a minha consciência precisa ser uma consciência bíblica. Porque eu olho para aquele texto e falo assim: coitadinha da Eva, né? Na verdade a gente poderia falar assim: até eu comia. Irmão, quando eu era moleque eu tinha vontade de comer até detergente por causa do cheiro da maçã. Passava perto do detergente de maçã, tinha vontade de comer o detergente. Não estou falando que o fruto era maçã, tá? Não estou falando, pode ser maçã, banana, né? Seja lá o que for. Mas quando o texto justifica que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a gente já fica assim com um pouco de dó dela. E por que a gente acaba cedendo aos nossos desejos? Porque a gente justifica, a gente usa um versículo pela metade. Jesus fala assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentações, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente não usa nem pela metade, a gente usa só 25% do versículo, que a gente fala o quê? A carne é... Tem gente que fala assim, ainda ela aumenta o versículo, ela fala assim: mas a carne é fraca, né, pastor? E não é isso que a Bíblia fala. Jesus fala assim, ó: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então assim, o espírito está pronto, permaneça no espírito, permaneça na consciência espiritual que você recebeu. Na consciência espiritual que eu recebi, eu sei que eu não posso cobiçar a mulher alheia.
Na consciência espiritual que eu recebi, eu entendi que eu não posso tocar naquilo que não é meu, dentre tantas outras coisas que a Bíblia trabalha para me gerar uma consciência, para me levar a fazer as escolhas que adoram o Senhor. Então a ideia de se ler a palavra é gerar uma consciência bíblica, uma consciência espiritual, que vai me levar a fazer escolhas que adoram o Senhor. A falta dessa consciência vai me levar a fazer escolhas aleatórias, escolhas naturais, que muitas delas não adoram e não honram o Senhor. Então quando a gente olha para esse texto aqui, a gente pensa assim, coitadinha da Eva, né? Parece que Deus colocou um monte de árvore feia no jardim, e aquela era a mais bonita. E quando você volta um pouquinho para trás, você vê que não foi isso. Vamos voltar lá no versículo 9 de Gênesis 2. Todas as árvores que tinha no jardim era boa. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Então Eva, assim como nós, muitas vezes, foi muito insensata, porque ela tinha tanta coisa boa ao redor dela, ela tinha tanta árvore boa para ela comer, mas teve que se interessar justo por aquela que Deus pediu que não tocasse. A gente lida muito com questão de dependência química. Às vezes a gente fala assim, irmão, tem tanta coisa boa na vida para você desfrutar. Um pastel com vitamina de abacate, um caldo de cana, uma barra de chocolate, um suco de uva integral. Se o pastor Miguel tivesse aqui, um pote de sorvete de flocos. Tanta coisa boa para desfrutar. É só você fazer a escolha correta. Por que você vai escolher desfrutar justamente daquilo que te escraviza, te aprisiona, te destrói? É uma questão de consciência. Por que o homem é liberto pela verdade? Por que é a verdade que liberta? Porque a libertação vem uma vez que eu tomo consciência. Quando foi que o filho pródigo voltou para casa? Quando ele atingiu uma consciência, quando ele teve um entendimento, parece que caiu dos olhos uma escama. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é meu lugar. Que ambiente que eu me inseri? Esse aqui não é o meu ambiente. Então, pastor, é pecado beber, é pecado ir lá no show não sei de quem. Irmão, nós não vamos colocar isso como doutrina da igreja. Você que tem que ter consciência se aquele ambiente, se aquele comportamento é bom para você, para sua família. É uma questão de consciência. Até porque se nós falar que é pecado e você não tiver consciência, vai fazer do mesmo jeito. Você pode pedir para o Espírito Santo, me dá uma consciência do Senhor, me dá a mente de Cristo, me dá uma consciência que te agrada, uma consciência segundo o Senhor e não uma consciência humana. Então até aqui estamos entendido? Versículo 16 e 17 do mesmo capítulo de Gênesis 2. Aí vai falar sobre os rios que tinha lá no jardim. Não que não seja importante, mas não é o nosso assunto hoje. Aí depois que fala dos rios, volta a falar do mesmo assunto. E o Senhor, então, Deus fez brotar todo tipo de árvore boa. E depois o Senhor dá uma ordem. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Não existe a expressão completa livre-arbítrio. Mas aqui o texto está dizendo que de tudo que tinha lá no jardim, eles podiam comer. Eles eram livres. Eles eram livres, assim como nós somos. Só que Deus fez um pedido, Deus deu uma ordem. Vamos lá? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que eu não li o 9 inteiro, né? Volta lá no 9 para mim, que tem um detalhe importante que eu não li. Versículo 9. Então Deus fez todo quanto é tipo de árvore boa, e também a árvore da
vida. Amém? Deus fez tudo quanto é tipo de árvore boa, e fez também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Além de todas as árvores boas que Deus fez, tinha a árvore da vida, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse detalhe aqui é muito importante. Vamos voltar lá agora, no versículo 16 e 17. 17 pode ser. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então tinha todas as árvores boas, e duas árvores o Senhor destacou. Quais são essas duas árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessas duas que ele destacou, ele falou assim, ó, a do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem. Se ele proibiu a do conhecimento do bem e do mal, eles podiam desfrutar da árvore da vida. A árvore da vida estava disponível para eles. Mas você percebe que ao invés de escolher pela árvore da vida, ou ao invés da serpente que queria empurrar eles para o erro, sugerir a árvore da vida, qual que é a árvore que a serpente sugere? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós também não vamos entrar no contexto da árvore da vida, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus depois protege essa árvore da vida, para que o homem não vivesse eternamente sendo conhecedor do mal, mas para que hoje nós pudéssemos, hoje nós estamos presos num corpo que tanto pode fazer o bem como o mal, porque foi comida a árvore do bem e do mal. Só que esse corpo não vai viver eternamente, esse corpo corrupto, esse corpo que se corrompe, esse corpo que deseja o mal, esse corpo que tem prazer no que é ruim, ele não vai viver eternamente. Graças a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, mas graças a Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando que eu vou ficar liberto desse corpo mortal, pecaminoso? Então a árvore da vida é guardada, é escondida, e a mulher foi escondida justamente para que eles não comessem dela e vivessem eternamente sendo conhecedores do bem e do mal. Outro detalhe que eu quero pegar com você é quando a serpente, o primeiro argumento da serpente com Eva é assim: o que foi que Deus disse? Tudo parte da relativização da verdade. É difícil ser pastor e pregar a Bíblia em tempos em que para muitos a palavra de Deus é relativa. O que é isso, pastor? Relativa, ela não é a verdade absoluta. Ela pode ser verdade ou não, se eu concordo ou se eu discordo, se é o meu ponto de vista ou não. É a relativização da verdade. Começou no jardim. Primeira vez que a serpente perguntou: ei, o que foi que Deus disse? Por que Jesus, quando foi ser tentado, todas as respostas dele foi: está escrito. Porque Jesus veio mostrar que a palavra de Deus não é relativa, ela é a verdade absoluta. Você pode dizer isso comigo, por favor? A palavra de Deus não é relativa, ela é verdade absoluta. Então, quando eu tenho uma consciência espiritual, eu entendo que pelo o que Deus disse, eu não tenho escolha entre obedecer ou não. Aí nós já começamos a entrar na polêmica da questão do livre-arbítrio. Quem foi escolhido não tem mais escolha. Quem escolheu Jesus não tem mais escolha. E é bom isso. Eu poderia dar esse exemplo. É como se eu fosse comprar um carro, mas eu não entendesse nada de carro. Aí eu chego numa pessoa que entende muito de carro e dissesse assim: você pode escolher por mim? Alguém pode dizer assim: ai, mas que coisa ruim, que falta de personalidade, que falta de liberdade. Eu é que queria escolher. Então escolhe, tonto. Vai escolher errado.
vai quebrar a cara, vai escolher como Ló, vai escolher as Campinas, achando que está tudo top, tudo lindo. Daqui a pouco, tudo despenca. Então, essa ideia é a mesma ideia da questão da submissão da mulher e do marido. Não é uma submissão de escravidão, é uma submissão de amor, de proteção, de cuidado. Então entenda, por isso que a Bíblia compara a sujeição de Cristo e igreja, a mulher e o marido. Porque realmente em Cristo eu não sou livre, eu não tenho escolha. Eu tenho a verdadeira liberdade, mas a minha primeira escolha em me sujeitar a Ele deixou as minhas outras escolhas restritas. Tanto é que quem foi discipulado no Evangelho, o que a pessoa precisa fazer para ser batizado? Para ser de uma igreja? Hoje ela precisa vir e gostar dos louvores, da mensagem, ou ela precisa estar com algum problema, ela tem que vir na igreja para aquele problema se resolver, não é? Mas querido, sabe o que é o discipulado mais básico, mais simples? É levar uma pessoa, reconhecer, entender, ter consciência, convicção de que Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, é Senhor e Salvador da minha vida. Então nós não viemos na igreja porque é legal, embora pode ser legal, claro que é legal. A presença dele é o lugar mais maravilhoso para se estar, mas não é por circunstâncias que podem ser mudadas, não é por questões circunstanciais, é por uma convicção. Que convicção que é essa? Que Jesus Cristo é o meu Senhor. Senhor significa o quê? Meu dono. Então se você fala, eu sou teu servo, ele vai falar lá em Malaquias, o próprio Jesus vai dizer, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ele diz assim, vocês são incoerentes, vocês me chamam de Senhor, vocês falam que eu sou o dono de vocês, vocês falam que eu exerço senhorio, autoridade sobre de vocês, só que vocês não me obedecem, vocês são incoerentes. Assim como Deus lá em Malaquias vai dizer, o boi conhece seu possuidor, mas se eu sou pai, cadê a minha honra? E se eu sou o Senhor, cadê o temor para comigo? Então é nessa igreja que eu acredito. Não é, nós acreditamos numa igreja que tem um som bom, que tem um painel, uma iluminação boa, tudo isso é bom, mas isso não é o fundamento. O fundamento é uma consciência de cristã, de que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é meu dono. Então se Ele disser não, é não. Se Ele falou para não tocar, não é para tocar. Se Ele falou que não deve ser feito isso, não deve ser feito isso. Não é relativo, não é se eu posso escolher ou não, é não, não é não. A verdade de Deus é absoluta, e Ele é o meu Salvador. Então é entender, uma coisa está ligada à outra. Entender que Ele é meu Senhor e meu Salvador, uma coisa está ligada à outra. Por quê? Por que Ele me salvou? Justamente por causa disso. O homem desobedeceu, a ordem era, o dia que vocês comerem, certamente morrerás. O homem trouxe uma sentença de morte sobre ele. Então Cristo cumpriu essa sentença na cruz, Ele morreu por toda a humanidade. Assim como a ofensa entrou por um único homem, pela desobediência de um único homem, assim também a remissão, o perdão veio ao mundo por um único homem, Jesus Cristo, segundo Adão. Então Ele me salvou dessa sentença de morte, Ele me salvou. E como que Ele me salvou? Derramando o seu próprio sangue. E à medida que Ele me salvou e derramou o seu sangue, Ele também me comprou. Ele me comprou, eu sou dele. Eu fui comprado pelo seu sangue.
Nós somos comprados, e louvado seja Deus por isso. Porque quem que vai estar nas bodas do Cordeiro? Aqueles que foram redimidos, comprados pelo seu sangue, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no seu sangue. Então glória a Deus, porque eu pertenço a Ele, eu tenho Ele como meu dono, meu Senhor. Porque na minha mentalidade humanista, quando eu penso em alguém que é meu dono, eu penso assim, eu vou ter que servir essa pessoa, fazer as vontades dele. A gente olha isso como algo negativo. Do ponto de vista de Deus, é quando Ele fala assim: vocês são para mim como a menina dos meus olhos. Ele fala assim: quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha coloca os seus pintinhos. Quando a gente pensa em fala assim, você é meu dono, a gente pensa assim, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que me sujeitar, eu vou ter que fazer o que essa pessoa quer. A gente olha de forma negativa. Deus, quando Ele olha para nós como pertencentes a Ele, Ele olha como algo que Ele vai cuidar, como a menina dos seus olhos, algo que Ele ama, que Ele protege. Ele olha com o caráter de proteção, e a gente olha com o caráter de servidão. Por isso que a Bíblia vai falar dos escravos de orelha furada. O que é o escravo de orelha furada? Ele era escravo, mas encerra o tempo de escravidão dele. Ou ele conquista o direito de ser livre, ou encerra o tempo de escravidão dele. Então vou dar um exemplo. Eu era escravo dos céus, eu servia os céus. Só que passou meu tempo de escravidão, ou eu conquistei o meu direito de liberdade. Só que eu chego nos céus, cara, eu estava até ontem, até esse tempo te servindo por obrigação, mas agora eu sou livre, e eu quero continuar te servindo por opção. Então eram os escravos de orelha furada. Eles não tinham mais obrigação de servir, mas eles passavam a servir por decisão. E é exatamente o que eu estou tentando dizer sobre a adoração. Eu não posso servir a Deus. Deus, eu sou teu servo, tá vendo? Eu estou vivendo essa vida de crente, que essa vida é desgraçada, não pode fazer nada. Não é isso, irmão. Não é isso. O que os jovens precisam entender é que ser crente, servir a Deus não é uma coisa chata. Ai, meus amigos, tem tanta coisa legal lá no mundo. Ai, mas eu sou crente, né? Então eu não posso, minha mãe não deixa, né? Pelo menos assim eu acho que eu vou ser abençoado. Não é isso. Na verdade, os seus amigos estão cegos, que é melhor, ser servo de Deus ou ser escravo do diabo? Porque no mundo espiritual são dois reinos, luz e trevas. Ou eu vou ser servo de Deus, ou eu vou ser do reino de Deus, ou eu vou ser do reino das... No reino espiritual não tem neutralidade. No reino espiritual as coisas não são relativas. Quem tenta relativizar as coisas é o ser humano. No reino espiritual é luz e trevas, não tem metade do caminho. E aí quando Jesus falou assim, quem comigo não ajunta, espalha, Ele está dizendo assim, que no reino de Deus, no reino espiritual, precisa haver uma definição, porque os que não se definem no reino espiritual, estão colaborando e fazendo parte do reino das trevas. Então eu preciso me definir como um reino de luz. Se você quiser, mais uma vez, baixe sua cabeça, feche seus olhos, diga para Ele assim: Senhor, de livre e espontânea vontade, eu declaro, eu quero te servir, eu quero pertencer a Ti. Pertencer a Ti é um privilégio. Ter o Senhor como seu possuidor, ter o Senhor como seu dono, como seu Senhor, ter o Senhor como aquele de quem cuida de nós, aquele de quem prepara a nossa provisão. Tu és o meu dono, o meu Senhor, e eu me sujeito em amor ao Senhor. Eu não me sujeito por obrigação, eu não me sujeito por medo. Diga para Ele isso: eu me sujeito em amor ao Senhor.
porque eu sei que o Senhor não me possuiu para me escravizar, para me destruir. O Senhor me possuiu para fazer de mim o seu filho. O Senhor me possuiu para cuidar de mim. Obrigado, Pai. Te entrego tudo. Sim. Que há em Sim, Jesus. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo. Sim, se renda a Ele, querido. Que há Adoração é em escolha. mim. Eu te entrego E só adora aqueles que se rendem. que existe. É por isso que a gente pede para você às vezes erguer as mãos. Eu te Não é entrego marionete, não é nada disso. Meu amado, É uma forma de rendição a Ele. receba tudo. É uma forma de dizer: eu estou rendido. É uma forma de dizer: eu sujeito o meu corpo ao Senhor. Jesus, Eu sujeito o meu corpo, eu sujeito a minha vida ao Senhor. que eu posso Sim. dar. Receba a mais intensa adoração. Sim, Jesus. Que suba a ti um bom perfume. Se renda a Ele, querido, não resista. Render e resistir são duas escolhas. Se renda a Ele, não resista. Receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Sim, Jesus. Que suba a ti o bom perfume. Sim. Queridos, eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, através do YouTube. Eu não sei a realidade de cada um que está aqui. Às vezes você veio aqui acompanhando sua mãe, seu pai, a esposa, o esposo, mas você ainda não se rendeu ao Senhor. Você ainda não serve o Senhor de todo o seu coração. Você está lá na defensiva. Às vezes está afastado. Se render e resistir é uma escolha. Se renda ao Senhor. Os dois ladrões que foram crucificados ao lado do Senhor um do outro, cada um teve uma escolha diferente, e a minha escolha define o meu destino eterno. Não é uma questão de escolha para me agradar. Então tá bom, pastor, eu vou escolher, vou me render. Não, a sua escolha define o seu destino eterno. E alguém às vezes, quando na consciência humanista, Deus é mau, Deus castiga ao inferno. Não, Ele respeita a sua escolha. Deus deu a oportunidade para o homem escolher Ele ou não. Aquele que escolher o Senhor vai viver a eternidade com Ele, e aquele que não escolher o Senhor vai ter a sua vontade respeitada de passar a eternidade longe dEle. E escute, querido, o inferno, meu pastor fala isso, o inferno não é ruim porque o diabo está lá, porque o diabo está na terra também. Desconfio que até às vezes na igreja ele vem. O inferno não é ruim porque o diabo está lá. O inferno é ruim porque Deus não está lá. Então eu escolhi, eu não queria Deus. Meus pais eram crentes, tudo me levou para a igreja, mas eu não quis. Eu ouvi a palavra, mas eu não quis. Eu resisti, eu rejeitei. De tanto mel que eu comi, a minha alma ficou farta. A alma farta pisa o favo de mel. Eu tinha tudo, eu tinha o banquete na minha presença, mas eu não quis, eu rejeitei. Deus me ofereceu tudo de melhor, mas eu quis justamente o que a bendita da serpente me ofereceu. Eu tinha tanta coisa boa ao meu redor, mas eu me interessei logo pelo errado. Eu me interessei logo por aquilo que não prestava, logo por aquilo que a palavra de Deus diz, não.
O que é a verdade da Bíblia? Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, a Bíblia fala isso. Mas hoje, nos nossos dias, já é relativo. Você pode ser a forma como você se identifica. Você consegue entender o que é a relativização da verdade? A Bíblia fala, Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Isso é o que a Bíblia fala. A relativização da verdade é assim, não é bem assim. Tem gente que já nasce no seu DNA. Aí vem a ciência, vem uma série de coisas. É a relativização da verdade. É a serpente falando. Diferente daquilo que Deus disse, questionando aquilo que Deus disse. E qual que é o nosso papel, a igreja? É preservar o que Deus disse. Porque a serpente, o Apocalipse fala que a antiga serpente, se eu não me engano é Apocalipse, acho que é Pedro fala para que a antiga serpente não vos seduze. Então se renda, não resista. Abre para mim por favor, Deuteronômio 30, versículo de 15 a 20. Deuteronômio 30, versículo de 15 a 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passará a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, porém, se os seus desejos, se as suas emoções, porém, se o seu coração for seduzido por esse evangelho humanista, por essa tendência humanista de relativizar a verdade, porque quando eu relativizo a verdade, eu posso aceitar ela quando ela é boa para mim e posso rejeitar ela quando ela não é tão interessante. Porém, se o seu coração se desviar, não quiseres dar ouvido e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Versículo 20. Como que eu escolho o Senhor? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele. Disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Volta o versículo 19 para mim. O pessoal da ceia está mais ou menos no jeito já. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Diga comigo, por favor, escolhe a vida, para que vivas. Próximo versículo. Vamos lá, como é que eu escolho a Ele? Amando o Senhor, dando ouvidos à sua voz. Como que eu demonstro que eu amo Ele? O que Jesus disse em João 14? Os que me amam guardam os meus mandamentos. Então como é que eu demonstro que eu amo o Senhor? Dizendo apenas não, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele. Por que a gente como pastor fala assim, irmão, vem na igreja, irmão, e glória a Deus, como está bonito aqui. Espero que a noite esteja também. O jogo acaba às 6 horas, né? Né, Caio? Dá tempo, eu vou assistir.
e vou torcer. O que vai acontecer, já não sei. Tomara que nós ganhemos do Parmeira. Tem um irmão palmeirense ali atrás, ali. Está ali. Mas por que a gente fala, vem para a igreja? Não é, digamos assim, uma contabilidade para, tinha tantos, estava cheia, estava vazia. É porque, irmão, alguém que não vem à igreja, ela está apegada a Deus? Ela está apegada, ela está se apegando ao Senhor? Ela está se inclinando ao Senhor? Não. Quando a gente está apegado ao Senhor, a gente está próximo das coisas dEle. Não adianta, mas eu posso adorar a Deus da minha casa. Na verdade, irmão, na verdade a gente acabou se apegando a outras coisas. Quanta gente que a gente conhece que se apegou à musiquinha sertaneja, à cervejinha. Aí ela quer sair no sábado à noite, pro barzinho, mas não quer ir pro culto, não. O negócio de culto é chato. O pastor é chato. Como é que eu escolho amando o Senhor, ouvindo a sua voz, apegando-se a Ele? Pois isso depende da minha vida e a longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos pais. Amém? Fique de pé, o pessoal que vai nos ajudar. Tem tantos outros versículos aqui que nós poderíamos ler. Mas eu queria que você baixasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Nós vamos... Lembra que 1 Coríntios 11 vai falar da ceia? Nós estamos aqui numa casa, nós vamos montar uma mesa. Todos podem comer, todos são livres para comer. Em alguns momentos nem todos comem, mas todos podem comer. Comer ou não é uma escolha. Que escolha que é essa? Por que quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação? Porque quando eu estou comendo esse pão, bebendo esse cálice, eu estou certificando que eu tenho consciência da obra de Cristo. Preste muita atenção. Quando eu como o pão, quando eu bebo o cálice, eu estou certificando que eu tenho consciência da obra de Cristo. Então, se eu tenho consciência da obra de Cristo, se eu tenho consciência que um dia o homem pecou, e o pecado gerou morte, e foi necessário que Jesus, o Filho de Deus, viesse, pagasse a sentença da morte com o seu próprio sangue, para que eu pudesse viver livre dessa condenação. Se eu como o pão, bebo o cálice, e sem nenhum temor de Deus, deliberadamente eu vivo uma vida de pecado, eu estou dizendo assim: eu conheço a realidade do mundo espiritual, eu conheço a obra da cruz, eu conheço que há uma disputa pela minha vida entre o reino da luz e o reino das trevas, e eu não me importo. Eu tenho consciência do mundo espiritual, só que eu não me importo. Eu provo tanto daquilo que pode me trazer salvação, como também daquilo que traz sobre mim condenação. Então a questão não é o comer ou não. O comer só me dá a certeza de que eu sei. Mas eu imagino que mesmo você que está aqui, mesmo não comendo, você sabe. Você sabe, você tem, o Senhor te conduziu a crer nisso. E o pior, às vezes, um dia um cara chegou em mim, ele era kardecista, ele acreditava em reencarnação. Aí ele falou para mim assim: a tua religião é muito ruim, porque vocês não têm outra escolha, vocês não têm outra opção. A minha religião é boa, eu posso viver uma vida ruim agora, aí eu volto e melhoro, porque não é a lógica deles voltar para melhorar, não é? Aí eu falei: tudo bem, eu concordo com o seu ponto de vista, só que tem um detalhe: isso é se você estiver certo.
Porque se você estiver errado, você não vai ter outra escolha. E eu quero só te mostrar um versículo, falei para ele: ao homem cabe nascer e morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Ao homem cabe morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Então, se daquilo que eu estou te falando ficar um negocinho na sua cabeça assim, e se tudo isso for verdade? E se daqui a pouco Jesus rasgar os céus e vir sobre as nuvens? E eu estava lá na igreja, eu estava ouvindo, mas eu rejeitei, eu recusei. Eu não tive um coração quebrantado para dizer assim, para me render e dizer: Jesus, é verdade, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Eu ia ler um texto de João 6 com vocês, quando Jesus dá um discurso duro e muitas pessoas começam a abandonar. João 6,66. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês querem vazar também? Aproveita o embalo. João 6,66 até o 69. Aí a resposta clássica de Pedro: Senhor, nós não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A resposta de Pedro demonstra muita maturidade. A resposta de Pedro demonstra que ele já não era mais aquele evangélico romântico, apaixonado. Porque o mesmo Davi que falou: a minha alma anseia por ti, foi o mesmo Davi que desejou Betseba na janela. Então, querido, sem romantismo, tá bom? Nós amamos o Senhor, mas nós também amamos o pecado. Nós temos prazer no Senhor, é maravilhoso estar aqui, mas muitas vezes nós temos vontade de pecar. Então o que vai te salvar é a sua escolha. O que vai me salvar é a minha escolha. O mesmo Davi que escreveu: a minha alma anseia por ti, foi o mesmo Davi que desejou Betseba na janela. Então você vai ter desejo tanto por coisas boas como por coisas ruins. Mas no seu e no meu livre-arbítrio, você e eu precisamos fazer a escolha correta. Porque eu não o adoro simplesmente quando eu levanto a minha mão. Eu o adoro quando eu ouço a sua voz. Eu o adoro quando eu me submeto à vontade dele. Eu adoro a ele quando eu faço o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Coloca lá para mim, por favor. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 1 Coríntios, acho que 9, eu não anotei o texto completo. Eu esmurro meu corpo. Acho que é o último versículo do capítulo 9 de 1 Coríntios. Eu esmurro meu corpo e reduzo ele à servidão. Mas eu esmurro meu corpo e reduzo à escravidão. Para que depois que eu falei para todo mundo o que é certo a fazer, eu mesmo que ensinei o que era certo, não venha fazer justamente o que é. Por isso eu esmurro meu corpo. Eu pego essa carne manhosa, essa carne que gosta de coisa errada, eu pego ela e eu esmurro ela, eu disciplino ela. Eu trato ela como uma criança manhosa que quer o que não deveria ter. Esmurro ela e reduzo ela à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado ou reprovado. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. E comer o pão e beber o cálice é só uma maneira simbólica de dizer: eu conheço a obra da cruz, eu conheço a realidade espiritual de luz e trevas, e eu escolho pertencer a ti. Eu escolho ser o teu servo. Eu escolho ter o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu me rendo, eu me sujeito. Não só agora só está sendo trabalhada a minha consciência, mas a partir daqui, todos os dias eu vou ter a mesma consciência. Todos os dias eu vou renovar a mesma consciência. Todos os dias eu vou alimentar a mesma consciência, fazendo essa oração de rendição, de sujeição ao Senhor. Vem à frente, pega o cálice, pega o pão e vamos nos preparar
para tomar a ceia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, Preparado pra mim, preparado pra mim. preparado pra mim. E eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Basta, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. Sim, És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde essa estrofe praticamente resume tudo, basta entender. Cante. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, Cante mais uma vez. Eu me rendo. Se renda. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu Preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus.
Jesus. Eis-me aqui. Escute, querido, deixa eu dizer algo para você. Deixa eu tentar explicar de forma bem rápida. As duas coisas é verdade. Primeiro, Ele é a minha única escolha. Mas Ele não quer ser a minha única escolha. Vai ter momentos que sim. Vai ter momentos que eu vou tentar outros caminhos e eu vou me deparar com a realidade. Ele é o único, não há outro. Só que não é o que Ele quer, que Ele seja o único. Depois de ter tentado por tantos, entender que Ele é o único. Ele quer ser o primeiro. Lembra daquela mulher que gastou tudo o que tinha e chegou até Jesus? Ele nos salva. Ele é o único. Todo homem chegará diante do Senhor. O fim de todo homem é Deus. Mas eu não vou dizer nem que Ele não quer. Eu vou dizer que não é melhor. Eu vou estar num alto nível de adoração quando não apenas eu bater a cara em tantas portas e depois chegar nele e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Isso é uma verdade. Mas melhor ainda, que Ele não seja o único, mas Ele seja o primeiro. Ele não seja só de quem eu preciso, mas Ele seja quem eu desejo. Você consegue me entender? Ele é quem eu preciso dele. Mas que Ele não seja só de quem eu preciso, mas Ele seja quem eu desejo. Que eu consiga me purificar de todos os desejos ruins, e eu consiga desejá-lo, eu consiga alimentar uma consciência de um desejo por Ele, eu consiga aniquilar, amortizar, anestesiar todos os desejos da minha carne, desse mundo, e que Ele seja o desejado da minha alma. Se renda a Ele, querido. Se renda a Ele. Jesus não foi à toa que o Senhor escolheu o pão. O pão nos sustenta, o pão é necessário para nós, mas o pão também pode ser desejável. Nós temos a consciência de que nós precisamos de Ti, a nossa vida depende de Ti. Quando o Senhor usou o pão como exemplo, o Senhor estava dizendo: eu sou essencial à vida, sem mim vocês não podem viver. E nós temos consciência disso, que nós não vivemos sem o Senhor. Mas nós não apenas queremos precisar de Ti, nós queremos Te desejar, queremos Te amar, queremos ser gratos pelo Teu amor por nós. Obrigado, Senhor, por ter se oferecido na cruz por mim. Obrigado por ser o pão da vida, que dá vida ao homem. Obrigado, Jesus. Eu participo desse momento com ações de graça no meu coração. Pai, nós estamos com esse cálice nas mãos. E eu tenho consciência de que esse cálice representa o Teu sangue que foi derramado na cruz. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então o Senhor derramou o Seu próprio sangue num sacrifício único e suficiente. Um sacrifício perfeito e para todo sempre. De uma vez por todas, o Senhor redimiu todo o pecado da humanidade. Eu estava incluso, eu estou incluso. Obrigado, Senhor. O Senhor me comprou com esse sangue. Eu pertenço a Ti.
eu fui comprado por preço de sangue, mas eu não te sirvo por obrigação, eu te sirvo por amor, porque tu és um Senhor bom, tu és um Senhor bom. É uma alegria te servir, é uma alegria pertencer a ti. O Senhor cuida de nós como a menina dos teus olhos, é uma alegria te pertencer. Obrigado por ter nos comprado. Então nós corrigimos aquela fala. Não somos nós que aceitamos o Senhor, nós simplesmente nos rendemos ao seu senhorio e ao seu amor, e nós te agradecemos por o Senhor ter nos aceitado. Nós te agradecemos. O Senhor disse assim: talvez alguém se alegraria em morrer por alguém bom, mas o Senhor provou o seu amor para conosco, se oferecendo a nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Jesus, por ter nos amado, por ter derramado o seu sangue na cruz, por ter nos comprado. E nós queremos dizer: nós somos seus. Então eu não faço a minha própria vontade, eu me submeto à vontade do Senhor. Nós nos submetemos e nos sujeitamos à tua vontade, Senhor. Tu és o nosso Senhor e Rei das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito. Continue cuidando de nós, continue conduzindo cada um na tua presença. Nos dá uma consciência de que nós pertencemos a ti, nós te amamos, tu és o nosso Senhor e Salvador. Dê um domingo abençoado, uma semana abençoada a cada um. Continue abençoando essa casa, os ministérios, cada irmão, cada família. Continue derramando a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.